Boa noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. É um prazer ter vocês aqui. Ver tantas carinhas aqui que eu acho que estão pela primeira vez. Ficamos felizes e mais felizes ainda pelos que já estão participando mensalmente conosco, né? Acompanhando aí essa jornada do AIS. Hoje a Vanessa Sandy, que sempre está aqui conosco por questões pessoais, né? Ela que sempre apresenta, fala aqui para vocês, ela não está. Mas estamos nós aqui, eu, Cibele, Paula, Lia e Pamela. Cadê Pamela? Está aqui, nossa youtuber. E hoje a gente tem o prazer de estar tendo a Fernanda aqui conosco. A Fernanda Fabris é a Mãe por Amor no Instagram, né? Acho que muita gente aqui conhece, se não todos. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre adoção de grupo de irmãos, né? Para quem já conhece a história dela, ela vai contando aqui pra gente, mas ela adotou grupo de irmãos, né? Depois veio mais uma segunda adoção. Então vai ter muito para contribuir aqui. E dizer que, bom, a Fer vai falar por nós, né? Mas a gente faz uma roda de conversa. Na verdade é algo muito informal, a gente gosta de trazer de uma forma bem leve para vocês o assunto da adoção, tá bom? Fer, muito obrigada pela sua presença, tá? Pode... Eu tenho uma apresentação base, mas hoje eu acho que eu nem vou seguir tanto ela, porque eu quero realmente fazer um bate-papo com vocês e trazer mais para a realidade de vocês, né? Então, a primeira coisa, essa é minha família, para quem não conhece, somos pais de 5 filhos. Pode mudar para mim, por gentileza? Sou casada há 19 anos, mesmo com essa cara de criança, né? E tamanho de gente que eu também não tenho. Mas eu e Maurício nos casamos bem novinhos, já com o sonho de adotar. É um sonho que eu tenho desde os meus 13 anos de idade. A adoção sempre foi muito normal para mim, porque eu tenho muitas pessoas na minha família que são filhos, eu tenho primos por adoção. E desde que eu era muito novinha, eu tenho uma tia paterna que levava crianças para passar o final de ano com a gente. Então sempre tinha uma criança. E era muito curioso porque as crianças costumavam ter próxima da minha idade. Então eu tinha uma identidade, uma identificação com essas crianças muito grande. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi que eu seria mãe pela via da adoção. E eu decidi, porque quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa que quando coloca uma coisa na minha cabeça não tira ninguém. E por causa de uma garota de 11 anos. Eu lembro que ela passou 5 dias com a minha família e na hora que ela foi embora, eu ali por volta dos meus 12, 13 anos, me questionei o que tinha de diferente em mim e nela que me fazia voltar para casa dos meus pais e ela ter que ir para uma instituição. Essa garota, minha tia tentou adotá-la, mas a minha tia já era mãe por adoção e também já tinha mais 3 filhos, não tinha uma condição financeira muito boa e naquela época era outra forma, outro processo. E não foi liberada a adoção. E pelo que eu sei dessa garotinha, ela não foi adotada. Foi uma criança que cresceu dentro de uma instituição. E aí, diferente do que pode parecer, eu não decidi adotar porque eu fiquei com dó daquela garota. Aquela garota, ela gerou um impacto muito grande na minha vida e me fez questionar o que era ser mãe, o que era ser filho, o que era ser família, aprender sobre a disponibilidade de amar. Mas aí conheci Maurício lá por volta, conheci Maurício antes, eu tinha conhecido 11 anos, conheci Maurício, mas me apaixonei, olhei e falei, não é que esse cara é bonito? Só quando eu tinha 16, antes disso não achei bonito. Com 16 conheci Maurício, logo em seguida a gente começou a namorar, me pediu em casamento e no dia que ele falou assim, vamos casar? Eu falei assim, só se a gente adotar, pode perguntar pra ele, mas foi desse jeito. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu vou ser mãe pela adoção, agora eu quero saber, você vai crescer? Se não, não vou casar. Ele falou, não, eu aceito, mas também quero ter um filho. Também quero gerar um filho. E a gente combinou, né, porque a gente acha que a vida é do jeito que a gente quer. Então, nos nossos planos, teríamos um filho biológico. Quando ele tivesse 11, 12 anos, eu já falo menino, porque na minha cabeça era um menino, porque eu sou uma pessoa que planeja a vida. Aí, quando ele tivesse 11, 12 anos, Pedro, nós adotaríamos uma outra criança por volta dos 11, 12 anos. E foi justamente o que aconteceu, vocês percebem, né? Só aumentou um pouco assim o número de filhos, né? Deu alguma coisa diferente. Nesse período todo aí, como eu casei com 18 anos, eu fiquei tentando engravidar há 11 anos. Foi muito difícil, porque nenhum médico nos conseguia entender. A gente não tem nenhum problema para engravidar, nem eu, nem o Maurício. Pelo contrário, a gente vai ao médico, a gente é fértil. Mas a gente nunca engravidou, eu nunca engravidei. E os médicos olhavam pra mim sempre tirando sarro mesmo. Você é jovem, daqui a pouco você vai engravidar, desencana,
fertilidade, porque independente deles terem provado que eu sou infértil ou não, eu não tive filho, então alguma coisa existe aqui, né, gente? É uma coisa muito dolorosa. E aí todo mundo me pergunta, se você queria tanto um filho, por que adotar? Por que você não adotou antes? Eu não adotei antes porque, assim como a maior parte das pessoas, eu estava presa à necessidade de suprir as expectativas das outras pessoas. E qual era a expectativa das outras? De que outras pessoas? Minha mãe, principalmente. Os familiares próximos. Eu estava acostumada a ir nos lugares e todo mundo perguntar, cadê o filho? Quando vem seu filho, né? Então, eu vou ser muito sincera para vocês, eu não me sentia mulher por não poder gerar. Era exatamente assim que eu me senti. Eu me senti uma pessoa incapaz. E aí, como eu precisava focar em alguma coisa, e também com 13 anos eu decidi que eu seria doutora, não em ciências e alguma coisa, estudei até chegar no doutorado. Não me canso, sou doutora em ciências. Não sigo mais a minha área, mas confesso para vocês que ela foi uma porta para eu aprender muitas coisas na adoção, porque hoje estudo neurociências, que tem tudo a ver com aquilo que eu estudei durante anos. Ser influenciadora digital não foi um trem que eu programei. Nunca quis esse negócio de ficar falando pro Instagram. Não foi planejado de verdade. Mas quando começou lá em 2021, surgiu de uma forma muito leve. Depois de ter vivido muitos desafios com a minha filha, com a Flávia, abandonado minha carreira profissional e tudo mais, um dia, depois que tudo tinha melhorado, sentamos eu e ela de frente uma para outra e eu falei assim, filha, eu acho que o que acontece com a gente, acontece com mais pessoas. Eu fico imaginando o quanto essas pessoas estão sofrendo e o quanto essas pessoas gostariam de ouvir alguém dizendo que doeu nela também. Porque quando eu vivi todos os meus desafios com os meus filhos, infelizmente eu vivi sozinha, eu e o Maurício. Porque estávamos na pandemia, não estava funcionando mais os grupos de apoio à adoção da nossa cidade, nossos filhos não tinham vindo da nossa cidade, então não tínhamos pessoas próximas para nos ajudar com os desafios dos nossos filhos, assim como a maioria de vocês morria de medo da vara da infância, achava que se eu contasse que estava difícil eu tirar a criança de mim, aquele monte de crença limitante que é normal do processo, e eu sofri calada. Por quê? Quando eu abria a boca para falar com algum familiar e algum amigo, o que eu ouvia? Devolve essas crianças. Você não precisa passar por isso. Então foi assim muito devastador. Vou compartilhar com vocês algumas coisas, mas já conto que virei de magrela, fiquei pior ainda, amiga, porque eu perdi 12 quilos durante o meu primeiro ano de adaptação. E foi assim que surgiu o perfil Mãe por Amor, inicialmente como um blog, e a gente não tinha ideia que a gente chegaria onde a gente chegou. Foi totalmente sem planejamento. A adoção tardia, então, como eu contei pra vocês, sempre fez parte da minha vida, do meu sonho, né? Antes da gente falar dos meus filhos, eu gosto sempre de introduzir essa questão do trauma e da adoção, já pra gente romper com o rótulo e com também o preconceito, tá? Porque a gente precisa entender que a criança que foi acolhida, que a criança que teve essa questão da separação com a família, hoje ela tem uma história difícil. E isso impacta fortemente na vida dela. Só que diferente do que a maior parte das pessoas pensam, não é só uma questão assim comportamental. O trauma ele impacta muito mais na vida dessas crianças. Então, primeiro vamos dar uma olhada nisso. Então a gente tem que entender hoje que dentro do acolhimento institucional, quando a gente fala de trauma, o principal maus tratos, né? A negligência vem como primeiro, desculpa até em cara de órgão, negligência, vou falar ali pra vocês, a maior parte das crianças vieram frutos da negligência, mas a gente também tem maus tratos, violência, abuso, cultura do cuidado, tudo que vocês já sabem. Pode mandar pra mim? Mas tem uma coisinha que é pouco dita, e que se eu soubesse disso lá no comecinho da minha adoção, eu teria olhado com muito mais respeito e empatia para os meus filhos. Porque uma das coisas que a gente faz, e é muito comum, é trazer o comportamento dos nossos filhos como algo com a intenção de nos agredir, de nos ferir, algo que tem a intenção de ser contra a gente. Isso é bem natural do ser humano, a gente faz isso mesmo. Mas depois que eu descobri isso, eu confesso pra vocês que eu comecei a olhar todos esses comportamentos de uma forma diferente. E aí gerou uma coisa linda chamada empatia. E empatia no processo adotivo, empatia na construção de vínculo, ela tem um poder que vocês não têm ideia.
Então, quando a gente olha aqui desse primeiro lado, a gente vê o cérebro de uma criança que nunca sofreu trauma, que não foi negligenciada. Essa foto é de um artigo publicado pelo King College, se eu não me engano, tá bom? E aqui a gente vê um cérebro de uma criança que foi vítima de negligência. A gente já percebe uma diferença ali enorme no tamanho desse cérebro. Então a gente sabe que a criança que sofreu a negligência, ela possui a região do córtex, essa região que é bem branquinha aqui no cérebro de uma criança que não sofreu, menos desenvolvida, ele é um pouquinho mais atrofiado. E isso vai impactar fortemente no comportamento, principalmente na tomada de decisões, principalmente naquela questão que a gente acha que eles já sabem prever as coisas, que eles pensam nas consequências. Essa região toda é muito importante. E aí a gente percebe, vocês conseguem ver aquela mancha bem preta ali? Ali representa a amígdala cerebral, não é a amígdala que não arranca da garganta, não. É a amígdala do cérebro, tem o mesmo nome, é diferente. Essa região, ela é muito primitiva no nosso, ela é considerada muito primitiva. E o que acontece? Quando ela está hiperestimulada, como nesse caso, significa que essa criança acaba vivendo muito mais na questão como se ela estivesse com o instinto de sobrevivência aflorado. Então é esperado que essa criança se sinta é como se ela estivesse sentindo em perigo. Então olha que interessante, a gente recebe dos nossos filhos e mesmo depois de muito amor e muito afeto, eles continuam se sentindo em perigo. Vou trazer para vocês uma notícia um pouco triste. Mas eu fico feliz de saber que a ciência está avançando e que estudos estão sendo feitos. Hoje acredita-se que para conseguir realmente transformar tudo isso são 25 anos de convivência num lar afetuoso, numa família segura, numa família com afeto. Por isso que é tão difícil quando o pai me chama assim, chegou faz 40 dias, Fernanda, e ainda tem comportamento comigo, faz 5 anos que eu estou com meus filhos. E ainda tem comportamento que a gente vê que é dessa questão do cérebro. Vamos lá. Então a amígdala ali que eu falei, já está no desenho, né, Nelson? Pode aplicar, até do comportamento. Então quando a gente pensa, né, nessa questão, olha que legal, não é só o cérebro da criança que é um pouco diferente. O trauma ele também impacta no corpo dessa criança, na biologia dessa criança, nas crenças dessa criança e no comportamento. O comportamento é só pontinho do iceberg. E a gente foca no quê? No comportamento. Então a gente vê que as crianças que sofreram grandes traumas, eles possuíam um pouquinho de dificuldade para lidar com alguns sons, cheiros, tecidos. É muito comum isso. E aí dentro das instituições, muitas vezes eles recebem qual diagnósticos? Eles têm TEA. Eles têm transtorno do espectro autista. Porque não gosta de ficar com a roupa, né? E esquece, ignora, que também pode ser uma característica do trauma. A biologia, a gente já sabe, já é provado cientificamente, isso que tem maior dificuldade de processar medicamento. E aí quando chega na casa da gente, o que a gente faz? Leva em 300 médicos, que a gente quer diagnóstico. Taca remédio na criança. E essa questão não é considerada. Também já sabemos que as crianças que sofreram grandes traumas têm predisposição a alergias. Isso é provado cientificamente. Então é muito comum durante a na hora de escolher o leite, alguma coisa, a criança ser alérgica a leite. É muito comum depois na introdução, alergia ao alimento, rinites e tantas coisas. Isso tudo é provado cientificamente e não fala-se sobre isso. As crenças, eles já chegam com a culpa. Eu não conheci até hoje uma criança que ficou acolhida, que viveu o acolhimento com um pouquinho de consciência, que não se sente culpado pelo que aconteceu com ela mesma. Não se acha digno de amor, falsa independência, baixa autoestima, dificuldade para confiar, e os comportamentos que às vezes a gente vê, raiva, agressividade, manipulação, sexualização precoce, mentiras e tantos outros. Pode mudar. Mas como eu disse, pode colocar também. Como eu disse, o comportamento é a pontinha do iceberg. A amígdala cerebral superestimulada faz com que os nossos filhos reajam de 3 formas. Ou eles lutam, ou eles fogem, ou eles paralisam. O lutar é o brigar, é o embate. A fuga pode ser a fuga de casa, mas pode ser a fuga da conversa, pode ser a mentira. É tudo uma questão de fuga. Paralisa. Esse comportamento
relacionamento, vocês não têm ideia como é difícil tirar esse trem. Lá em casa, até hoje, se eu viro para os meus filhos e falo assim, Flávio, ele paralisa. O zóio dele até sobe. Até hoje, 5 anos comigo. E ele ainda tem esse comportamento. Pode mudar. Então, agora entrando um pouquinho na nossa história, nós conhecemos nossos filhos através da buscativa, mas eu não estava procurando por eles. Eu coloquei documentos para adotar no Google, o Google me direcionou para o site Adote um Boa Noite. E eu sou curiosa, vi, olhei para a cara desses 4 e me apaixonei. E aí foi uma luta muito grande para chegar até eles, porque eu vi eles no site num dia, 15 dias depois eu entrei no processo de adoção, eu não era habilitada, os meus filhos já estavam no abrigo há 3 anos, uma situação muito difícil no caso deles, e aí, de uma forma assim, muito era para ser, começamos a aproximação em outubro. Em poucos meses, a gente se tornou pai de 4 filhos. Eu tinha 32 anos, o meu marido tinha 38 anos. Eu não tinha nenhum filho, resolvi ter 4. Que experiência que eu tinha? Nenhuma, né? Mas eu achava que eu ia dominar o mundo, né? Vivemos uma fase de lua de mel muito gostosa, que foram 6 primeiras semanas, que foi exatamente a nossa aproximação. Só o primeiro dia que não foi da hora, porque o dia que eu conheci eles, Flávia já deu um show e deixou bem claro para os irmãos que não queriam que me chamasse de mãe. Mas no dia seguinte, ela me chamou de mãe. E eu, iludida, falei, que coisa linda, mas era a tia do abrigo que tinha obrigado. Depois a gente descobriu. Em dezembro, então, a gente recebeu a guarda provisória das crianças. Pode mudar para a gente. Então, olha só, gente, olha aí essas crianças, coisa mais fofa, meus filhos, né? Entrando numa fase, que é a fase que me fez aprender, crescer e ser uma pessoa diferente, que é a fase da... Pode colocar tudo do Flávio. Gostaria de começar pelo Flávio, que foi o meu filho, nessa primeira adoção, era o mais velho, né? O Flávio chegou pra gente com 11 anos de idade, e hoje meu filho tem 16, tá um garoto lindíssimo, por sinal. E havia alguns comportamentos no Flávio que me chamavam muita atenção. A primeira questão é que o Flávio tinha uma autoestima muito baixa, mas quando eu falo muito baixa, era exagerado. O Flávio era uma criança que ele andava olhando para o chão. Ele não te olhava no olho. Eu lembro que quando nós conhecemos o Flávio, lá naquele primeiro vídeo tão lindo, né, que a maior parte de vocês acho que já viu, dá pra perceber que ele vem assim meio, tipo, desacreditando. Ele não veio assim, aberto, né? E aquele dia eu achei que era um garoto tímido, apenas um garoto tímido. Mas teve uma coisa muito curiosa. O Flávio não se aproximou de mim nos 2 primeiros dias que a gente conviveu. Ele, inclusive, chamou o Maurício de pai primeiro que me chamou de mãe. E aí ele ficou semanas fugindo de mim. Ele não vinha perto de mim, de jeito nenhum. Até que um dia eu conquistei ele com esse meu charme. E aí ele me deu a mão e nós assistimos de mão dadas um festival onde o Fabrício e a Flávia dançou. E foi um dia de entrega. O Flávio se entregou pra mim ali. Por acho que 4 semanas depois que a gente se conheceu. E aí ele chegou em casa simplesmente grudado em mim. Ele era meu grude, mas sabe aquela criança que fica 24 horas atrás de você? Eu tenho uma história muito legal do Flávio, gente, que um dia eu fui ao banheiro e eu tranquei a porta, é óbvio, né? Pois Flávio bateu na porta, 11 anos. O que você tá fazendo, mãe? Flávio, eu tô cagando. Eu não sabia que mãe cagava. Sim, pergunta pra Flávio. E ele não falou zoando, e ele não falou rindo. Você vê, tamanho era a dificuldade de entender a figura materna, né? Eu era o que? Uma heroína, um super-herói? Que ser era esse na cabeça de Flávio? E Flávio teve convivência com a família biológica, no entanto, ele foi uma criança que passava de lar em lar dentro da família. Então, ele tinha dificuldade realmente para saber qual era o papel de uma mãe, de um pai. Ele não deu trabalho pra gente. Durante 6 meses, foi a criança mais obediente do mundo. Só que aí, depois de 6 meses, a gente começou a prestar mais atenção. É que a Tata, vocês vão descobrir que a Tata dava tanto trabalho que a gente só prestava atenção na Tata. Com mentiras frequentes. E quando eu falo mentira, uma coisa que é muito curiosa é que o Flávio mentia assim.
Ele pegava, por exemplo, o celular e colocava aqui. E eu falava assim, filho, por favor, coloca o celular ali. Não fui eu que coloquei o celular aqui, na minha frente. Ele não conseguia falar a verdade. E aí teve uma vez, inclusive, que ele ia fazer uma aula online de inglês, e aí ele foi pôr o material escolar em cima da coisa. E aí eu falei, Flávio, hoje você não vai no jiu-jitsu, você vai fazer inglês em casa, você perdeu a aula. Ah, tá bom, mãe. De repente, Flávio com o kimono indo pro carro. Falei, Flávio, onde você vai? Eu vou me trocar no carro para fazer aula de inglês. Cara, ele percebeu que ele não podia falar assim, mãe, desatento. Eu ia pro carro achando que eu vou pro jiu-jitsu. Não, ele falou que ele ia se trocar, colocar o kimono dentro do carro para poder fazer inglês sentado. Então, tamanho era a dificuldade de lidar com tudo isso. O Flávio, ele era extremamente submisso. Uma submissão exagerada para quê? Para agradar a gente o tempo todo. Tentava fazer tudo sozinho. Nós temos várias cenas do Flávio onde ele cuidava dos irmãos e aí a gente tinha que se posicionar. Flávio, agora vocês têm pai, têm mãe, somos nós que vamos fazer isso. Porque muitas vezes ele assumia esse papel de pai. E lembra da fuga, da paralisia que eu falei pra vocês? Ele saía do ar completamente diante de uma bronca. Mas é sair do ar mesmo. Eu fazia uma coisa muito engraçada. Às vezes eu tava dando uma bronca, e aí pra saber se ele tava prestando atenção no que eu tava falando, eu contava uma piada. E ele não ria. E ele não tinha, ele mantia. E o Flávio faz uma coisa que me chama muita atenção. Ele faz um movimento com o olho sobe mesmo, para conseguir sair completamente do ar. Mas quando eles chegaram, eu sabia desses trem? Não sabia, não olhava com atenção. Por exemplo, se eu soubesse que quando ele saía do ar daquele momento, o que ele precisava era de um abraço e não de uma piada, e não de outra bronca, tudo teria sido mais leve e talvez a gente teria conseguido conquistar muitas coisas que a gente conquistou anos depois, quando eu fui aprender, né? Essa frase aqui, gente, eu coloquei em vermelho, porque pra mim essa frase marcou minha vida. O Flávio começou a fazer terapia no posto de saúde na época da pandemia. E aí o terapeuta, muito ético, não contava nada. Óbvio, né? Mas chegou um momento que ele me ligou e eu me emocionei, porque ele falou assim pra mim, Fernanda, um dia seu filho chegou aqui e eu perguntei pra ele, quem é o Flávio? Ele, eu sou um bosta. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei chocado. Como uma criança tão nova poderia usar esse termo, eu sou um bosta. E aí, alguns meses depois, eu perguntei novamente, quem é o Flávio? Ele falou, o Flávio, sobrenome antigo, era um bosta. O Flávio Fabris agora é quem ele quiser ser. Ele falou, estou te ligando e te contando isso, porque isso é de uma grandiosidade muito grande. Eu, igual criança, comecei a chorar de ouvir isso. Eu não tinha ideia do impacto que era isso pro Flávio. Pode mudar, por gentileza. Bibi chegou com 6 anos e foi, sem dúvida nenhuma, um dos meus filhos que mais me impactou. Fabrício, diferente do que as pessoas gostam de contar, do amor imediato, de olhou a criança, uau, me apaixonei. Não foi isso que eu senti pelo meu filho. Eu demorei 1 ano para aprender a amar o Fabrício. E eu falo isso com muita dor, porque foi 1 ano dele dentro da minha casa. Foi 1 ano dele convivendo comigo, eu sendo mãe do Fabrício. E eu não conseguia me vincular a ele. Inclusive, em alguns momentos, eu até sentia raiva dele. E eu demorei muito para assumir o meu papel de mãe, de adulta da relação, para entender por que eu sentia assim. Eu não conseguia entender, eu tinha que buscar ajuda. No início eu até achava que era alguma coisa com o Fabrício, mas não era Fabrício, era comigo, tinha alguma coisa errada comigo. E realmente tinha. Fabrício é igualzinho a minha criança, cara. Eu nunca vi menina xerex. Fabrício era uma criança que gostava de muito colo, Fernanda também. Fernanda não teve colo. Fabrício queria colo toda hora, o que ficar usava em mim? Dor. Fabrício era uma criança que chorava muito. Fernanda era como criança? Chorona. Então, na verdade, eu projetei toda a minha infância no meu filho e não era do meu filho que eu não gostava. Eu não gostava de mim.
eu não gostava da minha infância. E eu precisava curar as minhas feridas. O dia que eu entendi que era sobre mim, não era sobre Fabrício, em menos de um mês a gente se vinculou. Foi muito rápido, foi muito assim, muito rápido. Mas Bibi também, nós vivemos muitos desafios. Ele tinha uma insegurança e um medo exagerado, era muito medo. Você falava com ele, se você só mudasse uma vírgula, ele se assustava bastante. Mentiras, era muito frequente o xixi no chão, então fazia xixi às vezes no quarto, xixi no próprio banheiro. Eram comportamentos bastante comuns. Uma dificuldade de concentração bem importante, que na época me fez procurar até ajuda, porque eu achei que ele pudesse ter TDAH, tananá, aquela história que a gente quer aquele monte de diagnóstico, né? E ó, eu falo pra vocês, Fabrício não é nem um pouco, não tem nada de dificuldade de concentração hoje. É realmente um comportamento que foi lá do início. Sensibilidade a tecidos e etiquetas. Lembra que eu comentei lá da sensibilidade do corpo? Bibi tinha um sono muito agitado. Era tão agitado que de noite a gente acordava com o Fabrício tendo microconvulsões. E a gente levava o médico, fazia exame, não tinha nada. Era puramente estresse. E aí quanto mais eu tentava acudir o Fabrício, pior eram as crises. Então eu lembro que a primeira noite que o Fabrício passou depois da guarda, quando a gente recebeu a guarda provisória, porque eles já tinham dormido na minha casa, o Bibi teve uma dessas crises de madrugada. E eu, no ímpeto de ajudá-lo, na ânsia de querer, filho, né, melhora, eu não consegui, eu piorei a crise. E eu lembro certinho como se fosse hoje, eu saí do quarto dele, eu me ajoelhei na sala e eu chorava. Mas eu chorava assim igual um bebê, cara. Por quê? Eu não conseguia ajudar o meu filho. Então, dentro desse processo, muitas vezes a gente se sente totalmente incapaz. Faz parte disso. O ciúmes e a agressividade, ele batia bastante no Arthur. Teve uma vez que foi muito difícil, a gente ia receber assistente social em casa no dia seguinte. E o Bibi deu um chute no olho do Arthur que ficou roxo. E aí eu fiquei desesperada, como que eu ia explicar os olhos roxos do Arthur? Porque o Arthur já tinha dado uma mancada, né? A gente tem uma tala em casa de imobilização, que o Maurício trabalhava com resgate. E, gente, ela é toda mole, né? Só que a gente chamava de cacetinho, o cacetinho. E a gente batia a tala pra fazer barulho pros cachorros parar de brigar. E aí um dia o Arthur chegou lá na vara da infância e falou assim: na casa dos meus pais tem um cacetinho. E a gente teve que explicar o que era o cacetinho. Vai explicar aqui, focinho de porco na tomada. Difícil, né? Muita baixa autoestima também. E quando ele começou a perceber que o Bibi, ele tinha na cabeça dele, diferente do Flávio, uma imagem muito certinha de que era uma mãe. E mãe pra ele era a mulher que ficava 24 horas com a criança no colo fazendo bolo. Sabe aquela ideia de comercial de margarina? Era essa a imagem que o Bibi tinha, né? E quando ele percebeu que eu não retribuía essa expectativa, ele começou a me rejeitar e se afastou completamente de mim. E sofreu muito, durante muito tempo. Pode passar. Tutu, meu pequeno de 3 anos. Pô, 3 anos é um bebezão, gente. Mas Tutu era um bebezão diferente. Por quê? O bichinho era muito independente. Tutu, você chegava pra ele e falou assim: vamos dormir no quarto? Sabe o que o Tutu fazia? Não vem junto que eu sei dormir. Era assim. Nunca passei pela fase do ninar. Eu não tive que sentar com ele na cama. Pelo contrário, ele não gostava. Eu ia levar ele pra tomar vacina. Várias vezes até seguidoras davam risada. Porque a gente chegava pra tomar vacina, ele olhava pra mim assim, ó, não! Sentava ou ficava de pé pra tomar vacina. Tipo, não me pega no colo, eu não preciso disso. Ele tinha muito medo e, diferente do que as pessoas imaginam de uma criança pequena e do que eu imaginava, Tutu me rejeitou fortemente por 4 meses. E quando eu falo da rejeição do Tutu, é uma rejeição bem escancarada. Eu não podia tocar no Tutu, eu não podia beijá-lo, eu não podia dar a mão para atravessar, eu não podia dar banho no Arthur, eu não poderia colocá-lo na cadeirinha do carro. Ele olhava para mim e falava: eu não tenho você. Papai, patão, você não. Ele falava desse jeito. E aí eu conhecia Tutu pela história das pessoas que contavam no amigo. O garoto mais fofo do mundo.
imagina pra mim como que foi ser rejeitada pelo garoto mais fofo, como a maior parte das pessoas que eu fiz. Então, eu sou esquisita, ele não gosta de mim. O problema aí você já começa, né? Não tinha nada a ver. Tutu só tava morrendo de medo de gostar de mim e eu deixá-lo lá. E a gente teve várias situações com ele onde isso ficou muito claro. Durante o início da nossa guarda, a gente foi 2 ou 3 vezes no abrigo. E era muito engraçado, porque o Arthur dormia o caminho. Quando estava chegando, gente, assim, questões de metros do abrigo, ele acordava. E aí ele falava assim pra mim, não me deixa aqui. E febre alta, febre alta, febre alta, febre alta. Ele nunca tinha sido adotado. Ele morava no abrigo desde o 9º dia de vida. Mas ele sabia o que era uma devolução. Com 3 anos de idade, Arthur sabia o que era uma devolução. É muito difícil isso. E aí teve uma situação muito forte entre nós. Um dia ele acordou de madrugada. Foi a primeira vez que o Arthur se entregou pra mim. E ele gritava assim, porque tudo era pai, pai, nunca mãe. E aí ele acordou de madrugada gritando, mãe, mãe! Eu pulei da cama e fui pegar ele. Na hora que eu peguei ele, levei ele pro banheiro. Ele falou assim pra mim, a minha cama é do Mickey, 3 aninhos. Eu falei, não filho, sua cama agora é aquela cama lá de 3, cor de marrom, não tem Mickey. Você quer um ursinho do Mickey? Ele, não, minha cama é do Mickey. Aí eu me lembrei que a cama do Mickey era a cama do abrigo. Falei, não filho, aquela foi a cama que você dormiu por um tempo. Mas agora você ganhou uma cama marrom. Ele falou, nunca mais cama do Mickey? Falei, nunca mais cama, a não ser que você queira uma cama que não arranja um adesivo do Mickey. Aqui não é cola os adesivos do Mickey. Você quer colar os adesivos do Mickey? Aí ele pegou, ele me abraçou e falou, mamãe. 3 aninhos, cara. 3 aninhos. Pode mudar. Tata. A Tata, a gente fala muito da história dela no Instagram, porque foi por conta dessa história que o Instagram começou. E a Flávia, ela tem, como eu posso dizer pra vocês, um empoderamento muito grande pra falar dessa história, porque ela entendeu que tudo que aconteceu durante esse período não foi culpa dela, que tudo que aconteceu, que ela fez, era o que ela podia fazer. Então, é uma coisa assim muito leve pra gente. Todo mundo pergunta, mas ela não se sente arrependida? Mas arrependida do quê? Ela não tem que se arrepender do que ela fez. Ela fez o que ela podia fazer naquele momento. Mas, Tata, a gente teve uma história muito difícil. A Flávia me rejeitou por 1 ano e 3 meses. E foi uma rejeição muito dura. Porque a Flávia, ela deixava muito claro pra mim que eu nunca seria a mãe dela. E aí você pergunta, e o pai? Gente, Maurício, coitado, ele foi deixado como qualquer um, tio do abrigo durante anos pros meus filhos. Porque não tinha figura paterna. Eles não sabiam o que era o pai. Então a gente só conseguiu trabalhar a figura paterna depois de 2 anos e meio da adoção. Era muito direcionado pra mim. A Tata teve uma questão dela que foi muito difícil, que ela tinha um poder de manipulação muito grande e ela conseguia, com muita facilidade, se adaptar a situações. Então, agora eu vou te contar um lado bem louco meu, mas sim, eu sou dessa, porque eu fui pesquisadora há muitos anos, então é óbvio que eu pesquiso até dentro da minha casa, minha. Então, quando eu percebi que a Flávia tinha algumas coisas diferentes, eu comecei a observar minha filha. Observar. E observar mesmo. Eu pegava o dia, eu acordava e falava, hoje eu vou observar os olhares da Flávia. Fernanda, você é louca? Talvez, mas deu certo. E eu descobri que Flávia tinha 6 olhares. 6 olhares. E era muito engraçado, porque o Maurício chegava em casa e eu falava assim, presta atenção, a Flávia tem 6 olhares. Ele olhava pra mim e falava assim, Fernanda, você tá precisando de um médico, você tá surtando, menina. Você tá ficando muito louca. Eu falei, presta atenção, ó, olhar 1, ela faz isso. Aí, como homem não dava pra falar atenção, você não ia prestar atenção mesmo, né? Falava, olhar 1, vai prestar atenção. Aí ele começava a prestar atenção, ele chegava assim do meu lado. O 1 eu matei. O 2. E aí ele pegou e falou assim, como você vê esses negócios? Falei, cara, observação. Eu comecei a prestar atenção na Flávia. E aí eu sabia quando ela estava mentindo pra mim, quando ela estava me manipulando.
Eu sabia quando ela estava me enfrentando com o olhar. Eu também conseguia entender quando ela estava fazendo algo para me agradar e quando ela estava encenando. E sabe como que eu fazia? Eu parava na frente dela e ela estava mentindo. E aí eu falava assim, filha, você acabou de mentir pra mim. Lógico que não. Você fez assim com o olho. Tinha o jeito que tava. Aí eu fazia assim. Aí no início ela não deu bola. Chegou uma hora que ela percebeu que todas as vezes eu acertava. E foi aos poucos se entregando e parando com alguns comportamentos. Mas nós ficamos com 3 olhares durante 1 ano e 3 meses. 3 anos. E continuei prestando atenção na Tata. A Tata, ela fazia uma coisa muito interessante. Ela reclamava de tudo o tempo todo. Então era assim, estava dentro de casa. Vamos passear? Saía de casa. Vamos voltar para casa? Tá muito chato porque o sol tá muito quente. Ou então, vamos na piscina? Ai, que água gelada. Era o tempo todo. Que comida ruim. Ai, não gosto disso. Nossa, o tanto que ela reclamava das minhas comidas, vocês não têm ideia. O enfrentamento da Tata não era um enfrentamento de brigar. Meus filhos nunca vieram com essa agressividade do tapa, do brincar. Mas ela fazia uma coisa muito legal. Eu levei ela no cabeleireiro especialista em cacho, porque o sonho da Tata era cuidar dos cachos. E aí chegamos lá no carro, ele falou assim, ó, evita passar a escova cabelo seco. Aí eu peguei e falei, filha, não pode pentear o cabelo seco, porque senão você destrói seu cacho, a gente vai fazer um processo de transição. Eu não conhecia nada de cacho, gente. Até hoje eu tenho dificuldade com os cachos. Ainda bem que as meninas são super empoderadas com relação a isso. E aí o que ela fazia? Gente, não tô mentindo pra vocês. Ela catava a escova, eu lá cozinhando, ela vinha assim na minha frente, bem assim, olhava bem no meu olho, catava a escova e fazia assim, ó. E aí você acha que eu fazia o quê no começo? Filhinha! Ah, gente, eu surtava. Flávia, pelo amor de Deus! E aí, quanto mais eu fazia isso, mais Flávia fazia. Porque o nosso comportamento vai definir o comportamento dos nossos filhos. Se ela estava tentando, naquele momento, trazer uma situação de enfrentamento, essa palavra foi ela que usou, inclusive, porque ela achava que se eu fizesse isso eu não ia gostar dela, eu ia devolver ela. E eu gritava. Poxa, eu reforçava aquele comportamento que na cabecinha de criança, tá conseguindo, daqui a pouco ela vai fazer o que eu quero, me devolver. Outra coisa que era muito difícil, muito dolorosa, que eu demorei muito para entender, é que quando eu chorava, a Tata cantava. E ela cantava muito alto. E aí teve uma vez que eu fui pro quarto, eu choro, viu gente, bem chorou. Fui pro quarto e eu fechei a porta, que eu não queria que as crianças ouvissem. Mas pelo visto eles estavam ouvindo bastante. Porque a Flávia foi na porta do meu quarto e começou a cantar muito alto. E eu ficava muito ofendida. Eu falava assim, como essa menina canta quando eu choro? Que absurdo! E depois de anos eu fui entender, anos não meses, que a própria Flávia me falou, ela cantava para não me ouvir chorar. Ela não queria me ouvir chorar. Porque com certeza doía nela ouvir eu chorar. E aí ela cantava, que era a forma que ela tinha de se modular para não sofrer e não sentir. E o que eu achava que ela cantava para quê? Para me ofender, para me irritar, para me deixar bravo. Era isso que eu pensava. Ela saía completamente do ar igualzinho o Flávio. E a Flávia, ela tinha uma coisa muito... que ela é uma líder nata. E eu acho que a minha filha vai ser uma daquelas pessoas que aonde ela chegar, ela vai causar, porque ela é muito líder e ela tem muito, assim, ela tem um poder de fala, é uma menina muito realmente empoderada. O que ela fazia isso? Ela usava isso para manipular os irmãos. Então eu lembro que na época nós tínhamos uma TV para assistir todo mundo, são 4 crianças, né? E aí a gente revezava, cada um podia escolher um programa. Sabe como que ela fazia, gente? Ela catava o controle e fazia assim, nas vezes dos menores. Por exemplo, o Arthur queria o Rei Leão. Ela chegava no Rei Leão, ela pulava, esse não. Olha, isso é legal, né? Pô, o Arthur escolheu esse. Aí o Arthur nem tinha escolhido nada. O Rei Leão nem tinha assistido naquela TV, porque a dona, coitada que os meninos assistiram Chiquititas, filho. Durante meses, entendeu? Era Dali Chiquititas, né? Que era a única coisa que tinha. E eu tinha uma questão com a Tata, eu não sei porquê, eu tinha uma necessidade da Tata me amar. Engraçado, todos os meus filhos, eu queria ser amada por todos. Mas com a Flávia, enquanto a Flávia não me amasse,
Era como se eu não tivesse me tornado mãe. Foi muito esquisito. Então houve uma projeção também de muitas expectativas minhas sobre a Flávia, o que tornou a nossa adaptação muito difícil. E ela dizia com frequência: me leva embora daqui, eu quero voltar pro abrigo. Esse pedido para voltar pro abrigo, gente, eu acho que era de 2 a 3 vezes por semana. Aí tinha semana que era uma, mas tinha semana que era quase todo dia. E no início eu ia pro quarto chorar. E sempre assim. Aí de vez em quando eu ficava muito brava, mas eu sempre achava que ia acabar aqui. Um dia ela ia olhar com amor e com carinho. E diferente do que as pessoas imaginam, quando a gente teve a nossa sentença de adoção, a Flávia ainda não tinha me aceitado como mãe. E a Flávia, inclusive, tinha pedido para ir embora pro abrigo 3 dias antes. Então, quando eu falei sim, eu quero ser a mãe deles oficialmente, eu não tinha garantia nenhuma de que um dia a Flávia é meu marido. E aí, de uma forma muito linda, que é, pra mim, eu acho que a maior conquista da minha maternidade, aquela garotinha que não se amava, entendeu que aquela mulher, porque naquele momento, infelizmente, a Tata só conseguia me enxergar, não conseguia enxergar o pai ainda, aquela mulher que não tinha desistido depois de tudo aquilo, então ela podia se entregar pra mim. E 2, 3 dias depois, a Flávia finalmente se entregou pra mim. E sabe o que foi incrível? Todos esses comportamentos do nada sumiram. E a Flávia se tornou uma criança doce, meiga, muito educada e muito comportada. Totalmente diferente do que ela era. Pode. 3 anos depois chegou Nath. Nath não foi uma adoção planejada, não vou mentir pra vocês. Na verdade eu tinha dito que eu não adotaria mais, que eu não teria mais filhos. Estava totalmente decidida a isso. Mas a gente conheceu a Nath quando ela tinha 16 anos, no projeto Natureza Conecta, aqui de Itu, inclusive, que faz um trabalho lindíssimo com crianças da Fundação Casa e crianças que estão em situação de acolhimento, com animais e com a natureza. Eu era voluntária nesse projeto. E quando eu cheguei, um dia, já tinha ido várias vezes lá, visto a Nath, mas nunca tinha prestado atenção nela. Um dia eu cheguei no projeto e ela estava num cantinho, era uma atividade aquarela, e ela estava num canto sozinha, desenhando o rosto dela. E quando eu vi ela desenhando, faltava o nariz. Na verdade, quem viu a Nath foi o Maurício, e ele falou assim: olha aquele desenho. E eu falei, na hora que eu olhei, eu lembrei da Flávia. Porque a Flávia fazia a mesma coisa, se desenhava sem o nariz. E aí eu cheguei perto dela e falei: oi, Nath. Me apresentei, ela se apresentou e falei: quantos anos você tem? Ela tem 16, vou fazer 17. E eu, muito tonta, virei e falei assim: nossa, que legal, que idade legal. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: legal pra você, porque eu moro no abrigo. E aí eu fiquei com a cara lá no chão, né? Falei: que mancada, o que eu falo agora? E aí eu conheci a Natália também, da casa de acolhimento onde ela morava, porque eu também era voluntária lá. E na nossa cidade, em Dayatuba, não tem projeto de apadrinhamento afetivo. Nós estamos criando, eu sou coordenadora do projeto lá, mas está bem legal que passo lá. Nós não tínhamos ainda. E aí eu pedi autorização para o abrigo e para a promotora, a doutora Adriana, para que eu pudesse ser a madrinha da Nath. Pudesse me aproximar dela. E aí eles autorizaram, aí eu lembro que eu fui num dia, o abrigo falou assim pra mim: você não vai contar que você é madrinha dela, tá bom? Você vai chegar pra ela, vai convidar ela pra passear, Ai, gente, odeio esse negócio, odeio tratar a criança igual besta. Vou falar a verdade, não gosto, não é comigo assim que funciona. Aí cheguei lá na BID, fiz exatamente diferente do que eles falaram. Falei assim: Natália, estou aqui, você quer ser minha afilhada? Uai, a menina ia fazer 17 anos, ela tinha direito de falar se ela queria, gente. Que negócio feio esse, obrigar ela a ser minha afilhada? Aí ela olhou pra mim, nunca vou esquecer. O olho dela encheu de lágrima e ela falou assim pra mim: hoje é o melhor dia da minha vida. Eu quero ser sua afilhada. Ah, minha filha, durante 3 meses eu fui na minha casa nem um dia, só me dava balão, chamava a Natália pra ir em casa, a Natália só me dava balão. E era engraçado que eu falava com ela direto, assim, pelo WhatsApp, porque eu realmente queria desempenhar esse papel. E eu falava assim, eu brincava, você falava muito com a minha filha, eu falava assim: ai, Flávia, não tem mais idade, não tem mais saúde para lidar com isso.
desse negócio de eu ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra ela vir, tá aparecendo você, Flávia. Tá aparecendo você. Aí ela dava risada, a Flávia ria, né? Aí chegava no dia seguinte, eu mandava mensagem. E aí Natália arrumou um namorado, acompanhei namoro, ia conhecer o namorado, largou o namorado. E eu vivendo tudo isso com a Natália. Até que um dia a Natália, depois de um tempo, começou a ir pra nossa casa, um dia passou um tempo em casa, eu e o Maurício olhamos e falamos assim, gente, ela é nossa filha, só falta a gente declarar isso, porque a responsabilidade era de pai e mãe. O vínculo de pai e mãe. A gente já estava comprando as coisas, sustentando o pai e mãe, não era padrinhos da Nath. E aí o Maurício tinha me feito prometer, viu gente? Que eu nunca mais olharia em nada de buscativo. Então eu não pude verbalizar que eu queria datar a Natália. E eu fiquei quieta. E eu lembro que eu fiz desse jeito. Ai gente, que lindo aquele dia, eu nunca vou esquecer. Eu sentei na minha cama, né? E falei assim, eu preciso levar a Nath pra casa. Ele falou assim, mas é? Esse homem ia para um lado, esse homem ia para o outro, e coçava careca. Então eu vou levar a Nath. Aí ele falou assim, bem baixinho, a gente não pode adotar a Nath? Eu, o quê? Peraí que eu tô ligando! Pergunta pra ele, eu nem falei assim, eu quero também, eu já liguei. Ele falou assim, sem vergonha, você tava planejando isso desde sempre, não falou pra mim. E aí liguei, não sabia da situação, embora eu era muito próxima da Nath, eu não sabia das questões jurídicas do processo da Nath. Então eu não sabia se Nath estava totalmente destituída e se ela poderia ser adotada. Nath tinha 17 anos e 5 meses nessa época, então eu estava próxima, ela saiu do abrigo e na nossa cidade, em Dayatuba, é 1 ano e 3 a 1 ano e 6 meses para se habilitar. Então eu falei, cara, não vai dar tempo de eu me habilitar. Aí liguei, procurei saber, a Natália estava destituída e tal. Na hora que falou, a promotora falou assim, não tem ninguém no cadastro nacional, nem na fila internacional. Eles têm vínculo? A instituição, sim, muito vínculo. Tá, você consegue provar isso por relatórios, por fotos? Consigo. Liberaram a adoção da Nath pra gente em 10 dias. Minha filha, eu choquei. Em um dia eu tava lá, peraí que eu vou ligar, 10 dias depois minha filha, 17 anos, tava em casa, né? Chocada. E aí eu meio traumatizada, já falei, socorro, vou sofrer absurdos nessa adaptação, né? Já tava, eu lembro que o dia que eu contei pra Natália que nós íamos adotar ela, porque não fui eu que contei, foi a instituição que ela teve que verbalizar que sim, antes da promotora liberar a adoção. E o juiz, a guarda provisória, nós sentamos com a Natália, botamos a Natália e falamos assim, ó, vamos ser sinceros, você tem 17 anos, filha, né? Não vou mentir pra você, lá em casa tem essa regra, essa, eu coloquei tudo de ruim da minha família, cara. Mas tudo que você possa imaginar, até exagerei. Falei assim, essa casa que você vai entrar, você quer? Você tem direito de falar não. Se você falar não, não tem problema. Nada muda entre nós. Mas pra ser adotada, Nath, é importante que você concorde. Senão você vai para um lugar onde você vai sofrer. E aí tem uma frase que a gente até contou que é muito engraçada, porque Nath fugia muito do abrigo. Eu falei, se você fugir da minha casa, eu não vou atrás de você com a polícia. Você não liga pra polícia. Eu vou atrás de você com o megafone. Você já viu alguém gritando pela cidade, Natália, volta pra casa agora? Aí ela olhou, nunca vou esquecer, ela olhou pro Maurício assim, tipo, ela teria coragem? Maurício, você não tem ideia de como ela faria isso. Então a gente foi um momento assim, muito marcante. Como a gente foi muito sincero com a Nath, quando a gente começou a viver a adaptação, foi muito leve. 8 meses de uma tranquilidade imensurável. A gente não tinha nada em casa, nada. E Nath tinha um histórico diferente dos nossos filhos mais novos. Nath tinha muitos rótulos. Então existiam várias possibilidades diagnósticas sobre a Nath. Eu falo que eram rótulos porque nada estava provado. Mas eles tratavam a Nath conforme aqueles possíveis diagnósticos. E eu vou falar para vocês que não eram diagnósticos legais. Não eram diagnósticos leves. Não eram questões que não mudariam completamente as nossas vidas. Eram diagnósticos difíceis. Então chegou em casa, a Nath não teve nenhuma alteração de humor, não teve nenhuma dificuldade com a gente. A nossa casa era o lugar mais feliz do universo. Chegou um momento eu falei assim, cara, vamos desestressar? Vamos viver a nossa adoção? Vamos parar com essa frescura que tem que ter? Nath queria, é outro momento, é outra história. Foi meu erro. Quando eu relaxei, eu cheguei num momento onde eu estava muito sobrecarregada de trabalho, trabalhava com 4 instituições diferentes, mais o Insta, mais as minhas consultorias, mais um monte de coisa e demanda de 5 filhos. Eu entrei num processo de exaustão
E aí quando a mulher tá exausta, o que a gente faz? Né? Grita, mãe, entendeu? Sua mãe tá gritando se ela tá exausta. Leva ela pra comer chocolate, deixa ela dormir um dia inteiro que já melhora bastante, tá? Mas é verdade, mulher brava, mulher exausta, grita, fica brava, fica chata, tudo reativa. Gente, é assim, é da mulher estranha. Meus filhos adolescentes, agora não mais tendo dificuldades da adoção, mas tendo dificuldades da adolescência. A mãe brava toda hora, mãe brava toda hora. Isso foi um gatilho pra Nath. Um baita de um gatilho. De repente, Nath começou a perder muito peso. E eu achei muito estranho. Descobri que Nath não estava comendo, porque ela estava trabalhando e estudando nessa época, porque ela quis trabalhar, né? Decisão dela. E ela não se alimentava, por isso ela perdeu peso. Chamou minha atenção, comecei a procurar saber. E resumidamente, gente, a Nath havia feito uma queixa de maus tratos, como pra gente. E eu descobri isso de uma forma assim muito, como eu posso dizer pra vocês, acidental. E aí quando a gente descobriu isso, a primeira coisa foi o susto. E agora? E agora? E aí eu fui confrontar a Natália, e a Natália contou a maior parte das coisas, não foram pessoas externas. Ela contou o que ela havia falado. E aí quando ela ia contando, eu ia percebendo que a maior parte das coisas que ela falava era como se ela pegasse uma parte da história verídica e dentro dessa história ela criava uma outra história. De início não me chamou a atenção. Eu fiquei muito brava e muito preocupada com o que podia acontecer com os nossos filhos mais novos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato. Ela não tinha feito a denúncia no Conselho Tutelar ainda. Ela tinha feito para várias pessoas. A primeira coisa foi eu falar. Minha filha está falando que sofre maus tratos em casa. Entrei em contato com o lugar onde ela era, com a instituição que ela era acolhida. Nath fez isso. E aí a gente descobriu, que lembra os rótulos? Nath tinha uma história, um grande história de queixas de maus tratos contra várias pessoas. Várias e várias pessoas. E eram essas queixas que talvez fundamentavam algum diagnóstico. Gente, foi uma situação assim que eu posso dizer pra vocês destruidor. Eu acho que de tudo que eu já vivi na minha vida, não é nem na minha adoção, foi o pior momento da minha vida. E quando a gente levou isso ao conselho, à vara, todo mundo entendeu que não era verídico essa história. E diferente do que eu imaginei que a gente teria algum problema, todo mundo nos acolheu, todo mundo nos protegeu. E isso foi o suficiente para que eu pudesse me acalmar. E aí eu tive que tomar uma decisão. E eu falo pra vocês que foi a decisão mais difícil da minha vida. Nath chegou pra mim já com 18 anos e falou: mãe, estou indo embora. Eu não quero mais morar com vocês. E eu olhei pra Natália e eu tive muita vontade de abrir a porta e falar: vaza, pica a mula daqui. Não vou mentir. Mas aí eu lembrei que a Natália era minha filha. E que aquela garota nunca tinha errado com a gente. E que no primeiro momento em que aconteceu alguma coisa, eu seria assim como todo mundo que ignorou o que ela falava. Eu fingiria que aquilo lá era uma agressão, puniria ela, deixando ela embora. E aí a gente decidiu que não deixaríamos Nath embora. E aí você fala assim, Nath ficou de bom grado? Mais ou menos. Mas, alguns dias depois, a gente conseguindo, conversando com Nath, começamos a perceber a fuga da realidade. Não só nessa situação, e realmente Nath não queria nos ofender. Não tinha maldade na fala da minha filha, nenhuma. E aí lembra que eu falei pra vocês da importância de você conhecer os aspectos do trauma? Que ele gera empatia? E aí é toda aquela raiva que eu senti, eu olhei pra ela e pela primeira vez eu senti a dor que ela sentia. Ela precisava fugir muito daquela realidade. Buscamos por ajuda, Nath começou o tratamento, não existe um diagnóstico fechado e nós também não temos essa necessidade do diagnóstico agora, porque nós entendemos que é muito cedo para fechar esse diagnóstico, já que a Nath tem toda uma história de vida difícil e de uma forma linda, mais uma vez. Nath tem passado por um processo muito legal de transformação, assim como a Flávia. Desde então, Nath se tornou uma garota muito alegre e uma segunda criadora de conteúdo no
não sei se vocês perceberam, mas ela tem dominado o meu Instagram. E os posts são a ideia dela. E aquela espontaneidade, aquela alegria, essa menina que fala muito, ela não era assim. As pessoas falam, nada sempre pareceu feliz na casa de vocês. Ela tinha sorriso. Se tem uma coisa que criança que viveu em instituição sabe fazer, é um sorriso para dar uma agradada, gente. Eles sabem. Mas o sorriso sincero está no olhar. É no olhar. E ela tem se transformado e ela se aproximou muito da gente. E ela fez uma coisa que pra mim eu nunca vou esquecer. Eu falo isso pra ela todos os dias. Quando eu descobri que estava acontecendo tudo isso, a minha primeira pedido pra Nath foi: para de trabalhar, fique em casa. Deixa a gente, vamos se conectar. E a Nath, uma garota de 18 anos, aceitou parar de trabalhar pra ficar em casa. E aí você fala assim, mas até eu que ia parar de trabalhar. Não, amiga, você não tá entendendo. Trabalhar de manicure era o sonho da Nath. Ela conseguiu abrir mão desse sonho pra deixar a gente ficar juntos. Então, nós temos construído uma história muito linda juntas e tem sido realmente muito incrível. Então, lembra lá que eu falei pra vocês do trauma de tudo isso, que é super assustador, tudo isso que eu contei pra vocês? Eu tenho uma boa notícia pra você. Tudo isso pode mudar. Tudo isso pode ser transformado num processo chamado neuroplasticidade. O cérebro lá da criança negligenciada pode ficar muito parecido com o cérebro da criança que não sofreu um trauma. Mas para isso ele vai precisar, antes disso, essa criança vai precisar passar pelo processo de vinculação afetiva. Vinculação afetiva não acontece com 10 dias de adoção. Vinculação afetiva não acontece durante a aproximação. Vinculação afetiva é aquele momento que tu olha para a criança e que tu gosta da criança, mesmo se ela fizer tudo que você não quer. Que é aquele negócio assim, vou devolver, nunca mais passar na tua cabeça. A não ser aqueles minutinhos assim de, misericórdia. Normal, os pais biológicos passam a mesma coisa. Vinculação afetiva. E aqui eu vou contar um negócio para vocês, viu? Muitos filhos biológicos não são vinculados aos seus pais. Isso aqui é um baita do aprendizado pra gente. Quando a criança se vincula, ela começa a passar por um processo de ressignificação. Mas é esse processo que eu comentei com vocês lá no início, que hoje a ciência mostra que pode demorar até 25 anos para acontecer. Por isso que é tão complexo. A gente quer que as crianças aprendam a lidar com todos os comportamentos deles com um piscar dos olhos. Mas não funciona dessa forma. São anos e anos e anos. E aí, outra coisa que é super importante, que muitas famílias negligenciam. As crianças vão precisar de terapia, alguns de psicopedagogos e médicos. Quando a gente fala de médicos, nós temos dois tipos de família. A que foge dos médicos, principalmente do psiquiatra, e a que quer levar a criança em todos os médicos possíveis, para excesso diagnóstico. E nenhum nem o outro é saudável. Esse daqui eu quero trazer para um momento até para a gente conversar e vir mais para a questão do grupo de irmãos. Quando a gente pensa em adotar mais de uma criança, a gente está falando em lidar com todas essas situações multiplicada pelo número de filhos. E isso é uma coisa que muitas famílias ignoram. Quando a gente começou no Instagram, a gente, na época que eu adotei os meus filhos lá em 2019, eu lembro que a adoção de grupos de irmãos era uma taxa muito pequena. Em 2022, a gente teve um auge, um crescimento muito grande das mídias sociais e da grande mídia falando sobre adoção. De forma romântica ainda, muito romântica, mas estavam falando muito sobre isso. Os sites de busca ativa foram, assim, sem dúvida nenhuma, um grande avanço no processo adottivo. Porque antes disso a gente não tinha chance de se conectar com as crianças, era muito difícil. Mas em 2022 teve uma reportagem do Globo Repórter, eu não sei se vocês assistiram, onde falou da busca ativa. Contou a história de várias famílias, inclusive a nossa. E na época, e eu conheço pessoas de várias áreas da infância, o pessoal teve um boom de pedidos de adoção, porque a galera viu as histórias bonitas, contadas de forma romântica pela mídia, e muita gente quis adotar. E aí o que o pessoal queria adotar? Grupo de irmãos. E a cada dia a gente vê crescendo o número de famílias que querem adotar grupos de irmãos. Legal isso? Muito! Para quem realmente
realmente está escolhendo fazer isso de forma consciente, de forma responsável. Mas como a gente sabe, muitas pessoas vão para o processo de forma o quê? Emotiva. Movidos pela emoção. Viu uma família legal? Olha lá os filhos da Fernanda dança, canta. Ai, que criançada bonita. Vamos adotar também 5? Vai, amiga. 4.500 de compra por mês. Né? Não se fala nisso, né? Mas, então, quando a gente fala da adoção de grupos de irmãos, você tem que entender que você vai viver os desafios do processo adotivo, que não necessariamente serão iguais os meus, podem ser diferentes. Pode ser mais fácil ou mais difícil, porque cada indivíduo é único. E uma coisa que eu vou contar pra vocês, sabe o que mais interfere nisso tudo aqui? Não é o comportamento da criança não, viu? É o seu. É você. É como você reage a tudo isso que foi falado. E aí, vamos ser bem sinceros, nós somos educados para ter maturidade emocional? Nós somos frutos de uma geração que conversava, que ouvia sentimento? Não, né? E aí eu vou contar para você que quebrar ciclo é difícil, viu? Você se posicionar e falar, eu vou ter uma educação respeitosa, eu vou ser uma pessoa que presta atenção nos meus filhos, dá um trampo danado. Porque a gente tem que quebrar muitos paradigmas da nossa infância, da nossa vida, da nossa criação. Mas também tem um poder muito grande. E aí quando a gente fala de grupos de irmãos, também tem a questão que eu acabei de falar agora, do financeiro, gente. Então, ó, quando as crianças chegaram, eles eram pequenos, eu não gastava muito de mercado. Porque criança menor não come tanto. Eu não vivia a fase do leite. Eu sei que os leites são muito caros, né? Eu não tenho essa experiência com leite. Fraldas, essas coisas eu não entendo, tá? Não entendo esse trem, não. Mas os meus filhos comiam bem, mas era... Ah, filha, agora... Não, eu não tô mentindo pra vocês. É sem exagero. Ontem levantaram da mesa, todos foram repetir. E eu virei e falei assim, puxa, que isso? Não dá. A compra que eu fazia no final do ano passado tá durando 15 dias na minha casa agora. Eu estou perdida de quanto que eu compro. Eu ainda não consegui me adaptar, porque cada hora é uma coisa. E tudo isso tem que ser avaliado. Eu acompanhei já muitas famílias que adotaram grupos de irmãos e eu vejo que muitas famílias ficam exaustas, ficam muito cansadas durante esse processo. E aí, quando a gente está exausto, cansado, além da gente ficar um pouco mais reativo, a gente tende a querer desistir. E aí, muitas vezes, a pessoa ela não quer desistir, ela só está cansada desse processo todo. Então, é muito importante a gente se perguntar assim, o que me motiva a adotar um grupo de irmão, uma criança mais velha, um bebê? A adoção é sobre motivação. Qual é o seu intuito? Por que você quer determinado perfil? Minha escolha de perfil está motivada por quais expectativas? Eu estou decidido a amar sem esperar nada em troca? Cara, posso ser sincero? Difícil chegar nisso. Difícil chegar nisso. Mas dentro do processo adotivo a gente vai ter que aprender a esperar o amor dos nossos filhos. Eu tenho ciência que é minha função fazer dar certo e não da criança. É muito dura essa frase, eles precisam escolher realmente. Então a gente sabe da importância desse filho escolher. Então, uma coisa pouco falada dentro do processo adotivo, mas que pode acontecer, é o aborto na adoção, onde a criança ou o adolescente escolhe não dar continuidade com o processo adotivo. Não é uma coisa que acontece com grande frequência, mas é uma coisa que pode acontecer e como não é muito falado, sempre que acontece, o sofrimento é em dobro, porque a pessoa acha que é com ela a questão e tudo mais, é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre isso. Então agora, antes da gente finalizar, eu quero dar um espaço para vocês perguntarem. No caso do apadrinhamento da Nath, vocês conseguiram uma exceção à regra, é isso? De ter conseguido depois converter no processo de adoção, porque legalmente não seria o correto, né? As pessoas que apadrinham não podem adotar aquela criança, né? Então, era por causa da idade dela, que ela estava quase com 18? Várias razões. Uma delas que não era pelo apadrinhamento afetivo. E aí a gente tem que entender que quando a gente fala de lei, até advogados aqui, não, estudantes, vocês sabem que tem sempre aquela história, salvo o interesse da criança. Esse itemzinho, ele tem um
um poder muito grande. Então, o que o judiciário explicou pra gente na época. Por que a gente conseguiu adotar a Natália, a guarda provisória da Natália em 10 dias? Por todo o contexto. Não tinha ninguém habilitado e provavelmente não teria, porque no ano que a Natália foi adotada, tivemos apenas 2 adoções de jovem de 17 anos no Brasil inteiro, né? Nath tinha, o perfil da Nath, lembra que perfil não é idade só, a galera acha que perfil é idade, ela tinha toda a questão diagnóstica, várias outras questões, e ia sair do abrigo se ela tinha 17 anos, 7 meses, gente, faz as contas, eu não sei fazer as contas não, 7 meses, então era uma situação muito específica. Eu acredito que se Natália tivesse 12 anos, por exemplo, talvez nós conseguiríamos também, porque realmente o nosso vínculo era muito forte. Não de mãe e filha, mas a gente cuidava da Natália como se ela fosse parte da nossa família. E isso é respeitado no processo. Mas eu acho que a gente teria sido convidado a passar por todo o processo de habilitação. E aí, na época, quando a gente pediu, assim, foi uma surpresa, porque a Nath, ela viveu uma situação muito difícil, gente. A Nath, no dia da destituição dela, inclusive eu trabalho com a pessoa hoje, uma pessoa virou pra ela e falou assim: você nunca vai ser adotado. E essa frase marcou fortemente Natália. Tanto é que depois, quando a Natália foi adotada, ela queria que eu mandasse uma foto, nossa, de uma pessoa. Natália é terrível. É isso, mas é por isso. Mas geralmente quem faz parte do apadrinhamento afetivo não pode adotar, a mesmo porque não pode estar no processo de adoção, né? Esse é um dos pontos que... Tudo que você colocou, para mim, é bem esclarecedor em relação a você. E a relação dessas crianças com a sociedade, assim, se teve essa dificuldade de adaptação e como que você, ou eles, como que vocês fizeram essa adaptação em escola, nos meios sociais? Assim? Legal essa pergunta. Não tivemos muitas dificuldades, porque os nossos filhos são muito sociáveis. Eles não são crianças muito de se isolar, é muito do comportamento deles, né? O que a gente teve no início era a Tata. A Tata chegava nos lugares, ela olhava para alguém e falava assim: menina insuportável. Ela nem abria a boca para falar com a criança, ela já falava que a criança era insuportável. E ela, acho que por causa dos cachos, chamava muita atenção das crianças. Então, principalmente as pequenininhas, né? E aí ela olhava, ela ficava julgando todo mundo. Mas também foi coisa de uns 2 meses, tudo se resolveu. Fabrício me deu um show, gente, nunca vou esquecer, porque eles chegaram, eles começaram a ir à escola, e eu falei assim: filhos, não fiquem compartilhando, vocês podem falar que vocês são filhos por adoção, mesmo porque tá na cara, eu vou buscar, olha minha cara, é diferente, mas não conta a sua história, não fica falando da sua intimidade, não deixa as pessoas acessarem essas feridas, né? Aí cheguei, né, Fabrício, 7 aninhos, acabado, nem tinha feito 7, levei ele na escola. Aí eu fui buscar a professora Fabrício, emocionou a gente hoje. Por quê? Porque a gente fez uma roda e aí perguntaram de onde ele era. Eu falei: eu sou de Jundiaí, morei no abrigo um tempão, não tinha pai, não tinha mãe, agora eu tenho pai e mãe! Fabrício, velho. Fabrício, vocês não têm ideia. Fabrício é o dono na escola é o causador. Esses dias ele chegou para a coordenadora na sala de aula, assim, falou para as menininhas, falou assim: não pode mais vender pulseirinha na escola. Aí Fabrício levantou a mão: por gentileza, a senhora poderia me falar em qual lei? Eu gostaria de saber a lei e o artigo para eu dar uma lida, para ver se a senhora está falando verdade. Caramba! Disse que a coordenadora não sabia se ria, se chorava, o que fazia. Se procurava a lei. Uma vez eu caí na burrada de falar assim, ele virou pra mim e falou: ele estava estudando ECA e eu não sabia. Aí eu falei pra ele assim, ele falou: mãe, me leva em tal lugar. Eu falei: Fabrício, a senhora vai roubar um banco e ainda vou te levar de cúmplice, você vai roubar o banco comigo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: isso não é legal, mãe, tá? Você pode ser presa. Eu posso ser acolhido por isso. É crime. Segundo o artigo tal do ECA. Eu olhei pra cara dele e disse: Fabrício, ele é muito inteligente, meu filho é fora da casinha. Mas foi de boa. Agora, o que a gente teve foi quando a gente começou o Insta, no comecinho, o Flávio ficou um pouco envergonhado, principalmente comigo. Então, eu chegava na escola e ele se escondia de mim. Ele não queria que as crianças me vissem com ele.
Mas depois também foi coisa de uns 2 meses. Passou tudo. São bem resolvidos. Vários comportamentos dos seus filhos tinham a mentira. Sim. E eu queria saber como que vocês lidavam com isso, né? Quais eram os gatilhos para eles mentirem, que, né, muito provavelmente vem do medo, né, todo o contexto que você trouxe, né, da frente de bem, mas como que era a reação de vocês para que eles entendessem que não era legal, que isso não deveria permanecer? Olha, lidar com a mentira, eu acho que sem dúvida nenhuma é o maior desafio. Porque é você conversar 300 mil vezes. Repetição. Não é legal mentir por causa disso. A gente tentava muito trazer para eles de uma forma representativa, conforme a idade. Primeira coisa que eu tive que entender, e a mais difícil para mim, é que uma criança de até 6 anos não entende o que é mentira. Eles muitas vezes podem mentir, não é só por medo, mas é pelo imaginário. Então é complexo você acusar seu filho de mentir, entendeu? Então esse daí foi o meu primeiro desafio. Que eu falei assim, meu Deus do céu, tá mentindo pra mim, sim, né? Aí depois eu tive que entender que dos 7 aos 10, mentira ainda é confuso. Então eu tive que, primeira coisa, entender a questão mesmo neurológica da infância, que isso não tem a ver com adoção, tá, gente? Isso é da infância. Aí depois que eu entendi isso daí, eu comecei a ponderar e entender que cada filho teria que lidar de um jeito. Esse é o desafio também de grupos de irmãos. Você não fala a mesma língua com os seus 5 filhos. Cada filho tem uma linguagem, cada filho entende de uma forma. Então você vai ter que aprender a entender a linguagem. Com o tempo, eu parei de ficar muito nesse negócio, assim, fulano, você mentiu. Muitas vezes eu vou ser sincera, porque eu tô com esse comportamento na adolescência de novo, tá? Então, um tal de mente pra mim tá difícil. Mas o que a gente tem tentado muito fazer? Às vezes eu vejo que tá mentindo e eu dentro de mim pondero. É uma mentira que tá colocando ele em risco, uma mentira que eu preciso falar agora, ou uma mentira que depois eu posso trazer um ensinamento lá na frente. Porque senão eu vou viver brigando com meus filhos. Eu vou todo dia dar uma bronca porque mentiu. Não vou fazer isso. Então a gente faz roda de conversa em casa, funciona muito com as crianças. A gente traz uma situação problema e aí a gente convida eles a falarem sobre essa situação problema. E a situação problema não é eles. Nunca é uma coisa que eles fizessem. A gente traz, sei lá, uma notícia. A gente traz uma situação hipotética, uma historinha. Nós somos cristãos, às vezes a gente traz a Bíblia, sabe, alguma coisa assim? E pede pra eles falarem sobre a questão. E aí depois que eles falam, eu falo de forma coletiva. Estamos tendo dificuldade aqui em casa. Mentira com frequência. Isso impacta no quê? A mãe não consegue confiar. Se a mãe não confia, como que libera pra passear? Como que fica mais tempo no celular? Como vai não sei aonde? Como vai... E a gente vai trabalhando nisso. Mas, filho do céu, você vai falar umas 1000 vezes. Vai ser pouco. Um dia aprende, amém. Você falou que as duas desenhavam elas sem o nariz. Isso me chamou a atenção. É bem comum, sabe? Porque eles têm uma questão muito grande. A gente está falando que a maior parte das crianças que estão em situação de acolhimento são pretas ou pardas. Eles têm um problema muito sério com a autoimagem deles. Porque a gente está falando de um racismo estrutural, a gente está falando de uma sociedade que adora dizer que não é racista, mas é racista sim. Então são crianças que vieram de uma situação, por exemplo, a minha filha, a Flávia, ela já tinha sofrido muitos episódios racistas na vida dela. E ela achava inclusive que era normal as pessoas falarem que o cabelo dela era palha de aço. Então, para construir o amor próprio, para Flávia se aceitar, a gente primeiro também teve que trabalhar um pouco essa questão da negritude deles. E foi muito difícil, porque, cara, eu sou branca. E eu fui criada numa família, meus pais me criaram assim. O preconceito não existe porque dentro da nossa casa não existe. Na minha casa nunca houve diferença em nada. Nossa família sempre foi muito diversa. Então, na minha cabeça, eu fui criada dessa forma, eu tinha que criar meus filhos dessa forma. E não é assim. Então, também é outra coisa. Quando a gente opta pela adoção interracial, a gente também vai ter que aprender sobre negritude, vai ter que ter pessoas próximas a gente para ser referência na vida dos nossos filhos. E a gente teve um problema bem sério no início da nossa adoção com a Flávia, que eu não trouxe,
é que a Flávia, ela, além dela não gostar de quem ela era, ela queria ser eu. Então ela queria ser loira como eu, branca como eu, ter o meu corpo. Eu lembro que ela ficava, às vezes a gente ia na piscina, ela ficava olhando assim, detalhes do meu corpo e olhando. E eu, no início, achava que era uma questão de identificação, sabe assim? Ah, ela me ama, ela me acha bonita, sabe essas coisas assim? Mas não era sobre isso. Eu lembro que nós tivemos uma situação com a Tata bem forte também, além do cabelo, eu levei ela numa lojinha lá no Brás, porque nós é do Brás, filha. É a realidade da nossa família. Lá no Brás, e eu falei pra ela, compra quantos vestidos você quiser. E a Flávia me escolheu 12 vestidos. Mas era do Brás, não era barato. 12 vestidos. Pergunta se Flávia usou os vestidos. Nunca, filha. Teve um que ela pôs 2 vezes. Eu dei tudo embora sem Flávia usar. E aí quando a gente ia sair, eu, Flávia, põe um vestido, filha. E ela não colocava. E eu ficava brava, né? E depois, um dia, foi muito doloroso, porque eu vi essa cena. Ela colocou o vestido, no quarto dela tinha um guarda-roupa com um espelho grande. E na hora que ela se olhou no espelho, ela fez assim. E eu achei aquilo estranho. Eu falei pra ela, por que você não tá se olhando no espelho? Eu não gosto do que eu estou vendo. E ela tava belíssima. Ela tava belíssima. Porque ela é linda, né, gente? Ficar entre nós. Mas ela falou que quando ela se arrumava, e a Nath faz isso até hoje, a Nath ainda sofre com isso. Quando ela se arrumava, ela se achava indigna de ser bonita. Ela não gostava de se ver bonita. Então, tá vendo? São muitas necessidades que a gente lida por muito tempo. Com os meninos, eu tive um pouco menos dessas questões de autoestima no sentido físico. A gente já teve o contrário com o Flávio. O Flávio, ele chegou com... já era bastante gordinho na época. E aí o Flávio tinha uma questão que ele nunca tirava a camiseta. E aí a gente perguntou pra ele por quê. É porque ele tinha vergonha do corpo dele. E aí na época eu comecei a ajudá-lo a tentar perder um pouco de peso. Porque ele queria, e o Flávio estava usando também GG adulto com 11 anos. Quando ele perdeu um cadinho de peso, meu povo, não aguentava aquele menino mais não. Ele saía da sala de aula, assim, da escola, ele sentava assim, a menina olhou pra mim, eu sou muito gato. Ele tinha até uma autoestima inflamada, sabe, assim, que de vez em quando ele tinha que falar assim, calma, Flávio. A baixa autoestima era em outros quesitos. As pessoas vão falar coisas pra você que talvez você possa avaliar. Exemplo, ouviu de uma família por adoção? Ouviu de um pai que viveu uma situação? Mesmo que tenha sido uma adoção bem sucedida ou não, você pode ponderar e ouvir. Agora, de pessoas que nunca adotaram, meu filho, manda tomar nariz. Não, verdade, com todo carinho do universo. Não manda porque você vai fazer isso 24 horas na sua vida. E aí depois você vai falar que fui eu que mandei, vai ficar feio. Então não, mas de verdade, eu lido com humor. Porque eu sou uma pessoa muito brincalhona. Filho, sabe o que eu faço? Eu levava meus filhos pequenos, nunca vou esquecer, pequenininho assim, ó, bonitinho, né? No posto de saúde, aí falava assim, são seus filhos? Que aí tinha lá o nome da mãe biológica, um diferente do meu. São seus filhos? Meus filhos. Mas como que pode? Você é magrinha desse jeito. Fiz lipo, uai. Você não conhece o nome do meu cirurgião? Eu falava desse jeito. Aí a pessoa já ficava sem graça, dava uma risada. A gente ia nos lugares, porque eram 4 crianças. Eu pensei, 5 anos atrás tinha um pouco mais, não tinha tanta ruga. Eu ganhei ruga depois que virei mãe, tá bom? Então eu tinha um pouco mais cara de menina. Eu não me vestia, Ai, gente, eu vivo de tênis, eu não sou uma pessoa que vai me ver de terno, blazer, não. Eu me vejo, até quando eu boto blazer, é tênis. Essa sou eu. Então a gente ia nos lugares, a gente gritava. Não é família biológica, é muito nítido, né? Então, teve uma vez que foi muito desagradável, minto, 2. Uma foi no Oba, onde as pessoas começaram a mudar de fila por causa da gente. A gente percebeu que as pessoas meio que ficavam com nojo, repulsa da gente. E uma outra vez que uma pessoa chegou num ambiente, e nessa época as crianças já estavam maior, eu e o Flávio, e aí a pessoa chegou no Flávio e falou assim, por que a sua mãe te abandonou? Na minha frente, né? E assim, foi as 2 situações um pouco desagradáveis. Mas no resto, a gente ia pros restaurantes, o povo parava pra olhar, isso antes do Instagram, tá? O povo parava pra olhar a gente, aí eu e o Maurício, 2 palhaços, começavam a falar alto assim. Falava, tá vendo, Maurício? Você tá vendo? Cara, tá difícil de esconder que eu te traí. Aí o Maurício pegava, às vezes falava assim,
Fernanda, pelo amor de Deus, Fernanda, a situação agora é eu que tenho que criar seus filhos, você botou todo mundo, Fernanda. A gente fazia isso, filho. O povo começava a rir. E aí, o que as crianças faziam? Caía na risada junto com a gente. E aí acabava, baixava o clima, entendeu? O Flávio teve uma vez que ele não estava muito bem com isso, muito bem resolvido. Aí ele chegou em mim e falou assim, ai, porque as meninas ficam falando assim pra mim. Ai, sua mãe é blogueira, né? Sua mãe é blogueira. Aí eu olhei pra cara dele, assim, ele tava mal por causa disso. Eu falei assim, mas você é tonto, né, filho? A menina tá te paquerando, me usando pra falar com você, pra te paquerar, e você fica aí com esse chororô. É bonita, você achou bonita a menina? Ai, mãe, ela é bonita. Então, seu bobo. Aí ele chegou no outro dia, na escola, a menina, ai, sua mãe é blogueira. Minha mãe é blogueira. Você quer conversar com a minha mãe? Ela vem me buscar daqui a pouco, né? A menina tava paquerando ele, realmente. Então, a gente lida de uma forma muito leve. As crianças, o que eu tive recentemente, foram duas questões com racismo. Não. Recentemente, duas, e eu tive também no início da adoção uma questão com o Flávio. Mas agora, recentemente, eu tive duas questões de racismo com a Flávia e a Natália na escola, na mesma escola. Em situações, foi diferença de um mês. E a escola foi extremamente omissa, não fez nada. Aí eu tive que dar uma, ué, chica louca, né? Chamei a advogada, aí já me empodero das leis que eu não lembro nunca depois. Mas já liguei na escola, falei todas as leis, liguei na diretoria de ensino, quase foi exonerado o diretor, deu uma causada lá. Fui chamada até para falar uma palestra na escola, depois sobre racismo. Então, a escola até brinca, quando eu ligo lá eles já estão desesperados. Mas eu levo na leveza, eu não fico brigando. Não briga não, filho, olha umas coisas. E uma coisa que você vai ter que fazer também, depois que as crianças chegam, nem todo mundo vai partilhar da sua vida. Você vai ter que escolher, sabe? Quando você tiver com seus filhos, a sua família é vocês. A família extensa não é mais a prioridade. Então, no início, eu me afastei de alguns familiares. Até a galera se tocar, né? Hoje não, filho. Eu chego nos lugares e ninguém quer saber de mim. Ninguém nem olha pra minha cara. Meu pai mesmo. Meu pai e minha mãe nunca perguntam de mim, só perguntam dos meus filhos. Minha mãe foi uma das pessoas que pediu pra eu devolver a Flávia. A religião. Esse assunto é muito importante, porque a diferença religiosa é uma das causas de devolução, viu? Então a gente precisa entender e tem que alinhar as nossas expectativas. Eu já vi famílias independente, evangélica, católica, espírita, todo mundo tem esse mesmo conflito na hora. Mas a gente sabe que dentro, quando eu sou evangélica, ok? Mas eu falo com propriedade. Quando a gente fala das famílias que são cristãs evangélicas, às vezes existe um exagero na necessidade da criança seguir a religião, tá? Então, eu entrei no processo adotivo muito consciente que talvez meus filhos não quisessem seguir minha religião. Mas fala uma coisa, se você vai na igreja e seu filho biológico não quer ir na igreja, o que você faz? Hã? Tu ora, primeira coisa, aí dentro dos seus valores você vai negociar, você vai levar. Você não teria uma postura se fosse seu filho biológico? Uai, meu Deus do céu, qual a dificuldade? É filho. Agora tem uma questão. Não vale a pena o embate, não vale a pena ficar brigando com a criança para ela ir na igreja, principalmente quando a gente fala de adaptação. Uma das coisas que eu vou falar para vocês é o exemplo que convence. Você quer que seu filho siga a sua religião, independente de qual seja a sua fé? Seja um exemplo para ele da sua fé. Às vezes a gente quer que o nosso filho vá para a igreja e em casa a gente está humilhando ele. Quantas vezes a gente vê os videozinhos lá do Instagram, eu acho mó da hora, né? Que tem um exemplo, né? A mãe senta o chinelo no filho e fala, oh, glória, não é? É mais ou menos isso. Mas o que a gente teve? A gente teve um pouco de sorte, talvez, não sei se é essa palavra. Os nossos filhos mais novos, eles vieram de um abrigo católico. E eles eram obrigados no abrigo a ir na igreja 2 vezes na semana. Então, ir na igreja era uma coisa muito leve para eles. A Nath já tinha visitado várias religiões e ela gostava um pouco da nossa. Então, também foi uma facilidade. Mas uma coisa que eu fiz quando eu adotei os nossos filhos é que os menores, eles foram coroinha na igreja. Porque quando a gente estava na aproximação, eu fui na missa. E daí? Qual o problema de eu não ir na missa, gente? Fui na missa com eles, participei da missa, levantei, cantei, dancei, fiz tudo que tinha que fazer. Quase agarrei meu filho na hora que ele saiu correndo de coroinha.
coisa mais gostosa. O Flávio, cara, de Coroinha, eu tenho a foto do Flávio de Coroinha. Muito lindo. E fui. E ali, com certeza, eu já dei uma conquistada neles. Agora, imagina se eu tivesse virado e falado assim, não vou. E a gente também mudou de igreja. Também isso é outra questão. A gente foi para uma igreja que tinha bastante atividade, que fosse bem divertida, muita coisa para jovem e criança. Então hoje a gente está na igreja que a gente frequenta, foi desde que nossos filhos chegaram. Porque eu entendi que a mudança não era só neles, era nossa. Uma seguidora me mandou mensagem que ela estava com dificuldade, porque a escola estava se recusando a chamar pelo nome afetivo. E quando a gente fala de uma criança pequena, deve ser uma confusão na cabeça dessa criança, né? O Arthur, a gente teve um pouquinho de dificuldade, porque nenhum dos meus filhos tiveram um nome afetivo durante a parte escolar, e eles choravam. Eles chegavam em casa e pediam, pelo amor, mesmo a Flávia não querendo ser adotada, ela falava, quero audiência, muda meu nome, eu não aguento mais. Então eles tiveram muita dificuldade com essa questão, mas eu tinha mais. Porque direto, me ligava, é fulana de tal? Eu, não, é Beltrana. Não, eu preciso falar com fulana de tal. Não é fulana de tal, é Beltrana. Aí teve uma época, por causa da pandemia, que liberou muitas ajudas, né, governamentais. E aí eles ligavam na minha casa, querendo falar com a mãe biológica para oferecer as ajudas governamentais. E eu achei um pouco absurdo, porque como que eles não tinham acesso a isso, né? Então eu até entrei em contato com a Clara na época, porque eu fiquei um pouco apreensiva com isso. Mas os meus amigos reclamam. Gente, ninguém perguntou, mas eu sei que é uma dúvida meio que unânime da galera. E eu gosto muito de concluir falando isso. E aí, Fernanda, como seus filhos lidam com a exposição no Instagram? Essa é a pergunta que algumas pessoas querem fazer, mas ficam morrendo de medo. Outras já fazem em tom de acusação. Gente, o Instagram, diferente do que a galera imagina, ele trouxe uma oportunidade de falar para os meus filhos, de ter voz. Então quem está com a gente há mais tempo conhece a carta da Flávia, onde ela escreveu lindamente e disse, você me deu voz, nunca mais vou me calar. Então, dentro da nossa família, esse espaço de fala, ele acabou sendo um pouco terapêutico para os meus filhos. Então, as crianças, elas gostam muito de falar. Muitos dos conteúdos são criados por eles. É óbvio que tudo passa pelo meu crivo, dou aquela olhada, pode, não pode, né? Se for ver, o nosso perfil não deveria ser chamado Mãe por Amor, mas sim Família por Amor. Mas lá no início, como começamos com Mãe por Amor e hoje a gente tem já esse alcance, se eu mudar eu perderia esse alcance. Meu público, felizmente e infelizmente, tem os dois ângulos que você olha, não é formado só por famílias com interesse no tema adoção. Nós temos eu dividiria meu público em 3 grandes grupos. As famílias que têm interesse, ou até mesmo pessoas que querem, né, aprender um pouco mais sobre isso para um dia adotar. Temos pessoas que estão abertas a desconstruir rótulos. Eu tenho uma quantidade enorme de seguidores que estão ali para aprender sobre adoção, mas verbalizam, não têm um interesse de adotar. Mas eu acho isso muito rico, porque são pessoas que farão a diferença na sociedade também. Mas eu também tenho o grupo que acha que a minha casa é um circo e os meus filhos são os palhaços. Então eu tenho a galerinha que manda assim, cadê a Flávia? A Flávia não apareceu hoje. Cadê a Flávia? E aí existe uma supervalorização da figura da Tata, porque Tata é muito simpática, muito divertida, né? E agora a Nath também está conquistando isso. Talvez as pessoas também se questionam, por que você fala tão pouco do Fabrício e do Arthur no Instagram? Quando nós começamos, eles participavam mais. Mas com o passar do tempo, a gente começou a receber muito ataque com relação aos dois. Ataques do tipo, assim, as pessoas começaram a taxar nossos filhos de nomes, sabe? Então eu recebia com frequência, Arthur tem autismo. E aí às vezes a pessoa falava na rua. Não que isso seja um problema, porque sim, um dos meus filhos poderia ter autismo e esse não é um problema. Mas falavam dele só porque ele gostava de dinossauro, por exemplo. O Fabrício, mesma coisa. Então, por questão mesmo de protegê-los, eu recuo um pouco eles. Eles participam mais dos stories, porque nos stories geralmente estão as pessoas
que curtem o conteúdo, que gosta da gente. Tanto é que essa parte da nossa história com a Nath só conhece quem participa dos stories. Isso não vai ao feed. Eu até fiz o teste, pus nos stories para ver como as pessoas se comportariam, para ver se eu estava pronta para levar para o feed. E não estamos, decidimos não levar, não é o momento ainda. Mas as crianças se lidam muito bem. Inclusive eu já quis desistir muitas vezes. E é muito bonito o que eles fazem. Quando a gente sofreu toda essa situação com a Natália, a última bomba, que foi no começo, final do ano, começo do ano, eu decidi que eu pararia com o Instagram, porque quando eu descobri tudo, foi uma semana antes, eu tinha dado 2 entrevistas para grande mídia, e aí eu falei toda, ai, tá sendo muito fácil, muito gostoso, né? E eu tinha falado o quanto era fácil. E aí quando aconteceu, a primeira coisa que eu me senti foi uma fraude. Eu me senti culpada, envergonhada, mentirosa. E eu entrei numa paranoia muito difícil, onde eu queria desistir do Instagram, porque eu achei que eu era responsável por todo mundo que tinha adotado um adolescente, sabe? Assim, uma loucura. E aí, não desisti, não só porque eu não quis, mas porque as crianças chegaram em mim e falaram assim, não, mãe, não. E o tanto de gente que a gente ajuda? E a gente? E aí você fala assim, obrigada a aparecer lá em casa? Não, não é, tá, gente? De vez em quando vocês percebem na sumida um deles? De vez em quando a Flávia some porque ela tá muito arteira, tá bom? Aí quando ela fica muito arteira, nós tira a Flávia do Instagram, né? E assim vai. Então é assim que a gente conduz. Então relaxem com relação a isso. Aí se você já perguntou pro psiquiatra, pro psicólogo, lógico, e todos apoiam, tá? Inclusive a psiquiatra, quando aconteceu a situação da Nath, eu questionei ela se eu poderia um dia contar isso na rede social ou não. Ela falou assim, gente, vocês acham que vocês vão traumatizar os filhos de vocês com algumas coisas que não traumatiza, mas tem coisa que traumatiza muito e vocês não consideram. Então é isso. Todo filho pode ser exposto? O que vocês acham? Todo jovem, toda criança está pronta para ter uma exposição de um alcance de milhões de pessoas? Não. Vocês, cada um de vocês aqui, todo mundo está pronto para ter esse alcance? Está vendo que não se trata de adoção, se trata da individualidade do ser humano, de cada um? Lá em casa, filho, você dá um microfone, sai no tapa, quem vai pegar primeiro, entendeu? É eu, Maurício, criança, mas se está bem, quem vai catar o microfone, porque nós somos tudo parecido. Nós somos assim, né? É nosso, é da família. E eu vou dar uma dica pra você, seu filho vai ser muito parecido com você. Tá? Então, pense nisso, tanto pro lado bom como pro lado ruim. Você não acha que os meus filhos falam? O pessoal fica muito, gosta muito que as crianças falam bem, né? Vocês acham que chegaram assim, falando bem? Não, amigos. Isso é uma construção. Sabe que a gente brincou nas férias agora? De aula de teatro. Foi a brincadeira da família. As crianças escolhiam uma peça de teatro e tinham que encenar pra gente, assim, brincando. Pra construção. E a gente, essa brincadeira do teatro é muito legal para as crianças que têm vergonha, como o Flávio, por exemplo. O Arthur tá ficando mais falante, não sei se vocês perceberam. É dessas coisas. Pais de 3 no Instagram. Eu sigo eles. Conheço os 2 de perto. Eu tenho muitos amigos, muitas famílias homoafetivas. Muito. Em Dayatuba, a gente tem um grupo bem grande, inclusive, porque como a gente foram pessoas que nós adotamos todos na mesma época e a gente ficou sem um grupo de apoio, a gente fez um extra grupo de apoio, que foi entre a gente. Então a gente se reuniu uma vez por mês. E tem muitas famílias. Porque os pais de 3 e os pais de pet são incríveis. Eles lidam com bastante humor nessa questão. Eu recomendo que você siga, porque vai ser assim, você vai se inspirando na forma como eles lidam. Muito obrigada mesmo. E a gente quer entregar pra Fernanda, pra você. Família, a família. Uma caneca que não está lá dentro, a caneca dela. A gente quer que você use. Eu queria que você abrisse esse aqui. Esse de cima. Ajuda que eu sou uma se eu quebrar esse negócio, O resto é pra você curtir com a sua família. O resto é pra você uma amiga, beijinho amarelo lá. Mas esse aqui, vai soltar. Ai, que graça, gente. A cara do Maurício. Maurício tragou a foto. Teve um apoio. Que legal, gente. Se eu contar pra vocês que dia que é bonita, 4 Imagina como foi pra tirar. Não é pra tirar não, porque pra tirar é 2 minutos lá em casa. Mas a gente estava vivendo um furacão. Sabe esses sorrisos aqui? É só um sorriso. Tinha lá
lágrimas por trás deles. Por isso que nem tudo que a gente vê na rede social vale para as nossas vidas. Não se compare. Cuidado. Nesse dia a gente ia chorar. Meu sorriso tá bonito, né? Mas sabe qual é a prova? Tudo passa, né? Passa, gente. E eu viveria, eu até terminei, eu sempre termino com 3 frases. Amar é uma decisão. Se você tem dúvida se você vai amar seu filho ou não, você vai ter que escolher. É você que escolhe, uma escolha. E a mesma coisa vai ser dele, ele vai ter que te escolher. A segunda coisa que eu sempre falo é, eu viveria 1 milhão de vezes tudo de novo. Porque nada do que eu passei se compara ao que eu sinto, ao que eu vivo nos momentos que estamos só nós, o momento do olho no olho, aquele momento que a câmera não tá, aquele momento que é seu e do seu filho. Nada se compara. Eu fiz uma cirurgia recentemente e aí eu cheguei do hospital com um dreno e o meu filho olhou pra mim e ele ficou desesperado e ele não falou nada. Gente, sabe o que os meus filhos faziam? Eles se revezavam com o pai, sem eu pedir. Na hora que o Maurício saía para trabalhar, um deles acordava, dormia no sofá para esperar eu levantar, ter um deles acordado para me dar a mão para eu descer da cama. O meu filho de 8, vai fazer 8 agora, essa semana, eu falei assim, meus filhos para acampamento. Falei, gente, eu preciso de um vale night com meu marido, né? Pô, muito tempo casado, né? Tô precisando. Aí eu falei assim, você dorme na avó? Ele olhou pra mim e falou assim, amor, você não vai falar. Parece bobo, né? Mas uma frase gostosa de ouvir. Então valeu a pena, gente. Vale todos os dias. E aí a frase que eu concluo agora é o amor transforma. Mas leva tempo. Feche bem.